dareis ao mestre de canto um salmo didático de Davi para cítara, que diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ter uma palavra de oração, e logo em seguida nós vamos pensar aqui, refletir um pouco à luz desse salmo sobre aquele que eu considero seja o maior de todos os pecados, o pior, o mais grave, dos pecados. A gente tem o hábito de falar que não existe pecadinho nem pecadão, Os nossos símbolos de fé não concordam bem com isso, tanto que nós temos a pergunta, tanto no catecismo maior quanto no breve, disse, merecem todos os pecados a mesma punição, e a resposta, obviamente, é não. Claro que não, porque há, obviamente, nível de gravidade é absolutamente diferente. Você não pode dizer que o indivíduo que cometeu, que quebrou o não matarás, merece a mesma punição de alguém que contou uma mentira. Também é um dos 10 mandamentos, não dirás falso testemunho, mas obviamente são coisas muito mais graves. Vamos orar, depois vamos pensar um pouco sobre isso aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós somos o teu povo, reunidos aqui nessa noite para celebrar ao Senhor as vitórias que o Senhor tem concedido à sua igreja, à medida em que caminhamos com o Senhor nesses últimos 33 anos aqui no Guanabara. Nós sabemos, Deus, que como vivemos num mundo caído, assim como quaisquer homens aí fora, nós também somos assediados constantemente, Deus, pelo pecado, e sabemos que é a graça do Senhor que tem nos sustentado, que tem conduzido a vida dessa igreja. Sabemos também, Deus, que essa sustentação se dá mediante a instrução que temos recebido da sua palavra, porque ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos. Entendemos, ó Deus, que enquanto esperamos a vinda gloriosa do nosso Salvador, nós precisamos continuar caminhando na luz da sua palavra. Obviamente há muito que se fazer, há muito que se conquistar aqui nesse lugar, há muito trabalho para ser realizado, e nós cremos que ele precisa ser feito para a glória do nome do Senhor, porque esse é o seu desejo, que tudo o que façamos seja feito para a glória do Senhor. E não é possível, ó Deus, glorificar ao Senhor, senão quando nós estamos vivendo a nossa vida em obediência à sua santa palavra. Afinal de contas, é o Senhor mesmo quem declara na sua palavra o que é que te glorifica. Por isso nós pedimos essa noite que o teu Espírito Santo nos conduza a um pouco mais, ó Deus, de aprendizado da sua palavra, iluminando, Deus, nossas mentes e corações, a fim de que nós sejamos mais instruídos e também sensibilizados, ó Deus, tocados em nossas almas, quanto, ó Deus, a nossa necessidade de fazer sua vontade, de viver para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, como eu disse aos irmãos, Salmo de número 53, assim como o Salmo 14, para mim ele fala sobre aquilo que é o grande pecado, da humanidade, e que inclusive não é um privilégio nosso, nós veremos isso aqui, é algo que, desde que o homem caiu no Éden, passou a ser a nossa trágica realidade. Há bons pregadores que dizem que no céu nós teremos todo tipo de pecador lá, exceto um. Só não haverá no céu aquele cujo pecado é a incredulidade. Todos os demais,
né? Os evangelhos, inclusive, Jesus demonstra isso com muita tranquilidade, com muita clareza, né? Então, quando Jesus está desempenhando o seu ministério terreno, ele tem contato com pecadores de todos os tipos, inclusive chegou a ser acusado de ter contato até demais, né? Esse aí come com um publicano, ele senta com qualquer um, se ele soubesse com quem ele está conversando, não era esse tipo de... Toda hora ele sofreu uma acusação desse tipo. Se ele soubesse quem é essa mulher, duvido que ele estava conversando com ela, coisas desse tipo. Porque no mundo nós estamos rodeados de circunstâncias de pessoas que, obviamente, são caídos. Então, o pecado é uma realidade, né? Não tem como você fugir disso, né? Isso era o fato de Jesus também. Contudo, só havia um pecado que, de fato, é capaz de realmente produzir um estrago terrível na vida do homem, né? Da incredulidade, né? Então, quando Jesus teve alguns desses contatos com esses pecadores, insistentemente ele dizia isso, né? Não temas, crê somente, né? Você, enfermidades, outros tipos de agravo nós vamos viver, você não pode ser incrédulo, né? Esse é que é o problema. Então, curou um cego, e alguém vem e pergunta, por que esse homem era cego, né? Para a manifestação da glória de Deus, né? Para mostrar que o Senhor é capaz, e o Senhor deseja transformar a vida daqueles que creem, não é? Aqueles que realmente olham para Jesus e veem em Cristo Jesus a possibilidade real de mudança de vida. Portanto, a incredulidade é o grande pecado, né? O pecado, de fato, que a gente não costuma descrevê-lo assim, mas esse seguramente é o pecado para a morte, né? Algumas pessoas a gente costuma falar que é blasfêmia contra o Espírito Santo, é isso, é aquilo, aquilo outro. A incredulidade seguramente é algo muito mais grave, até porque se você não for incrédulo, você não vai blasfemar contra o Espírito Santo, né? Quem faz isso é incrédulo, né? Portanto, aqui no Salmo de número 53, nós temos uma descrição muito pertinente sobre aquela forma que comumente nós vemos se manifestar este pecado de incredulidade. A gente costuma dar um nome para ele. A gente que é crente, a gente fala assim, é incredulidade, mas existe um nome bonito para ele hoje em dia, né? Hoje, inclusive, está até meio que na moda. A gente quem costuma frequentar a rede social, de vez em quando deve esbarrar por alguns influenciadores que realmente eles têm encontrado um certo prazer, né? Um certo glamour em propagar o que nós hoje chamamos de ateísmo. Não é? O que é o ateísmo, senão uma celebração da incredulidade? O ateu, basicamente, é aquele que tem um certo prazer em dizer que é um incrédulo. Não é? A gente não costuma usar essas expressões para eles nem gostam, porque eles se sentem bem ofendidos, né? É exatamente a mesma coisa, não sei porque eles se ofendem. Quem é o ateu? O ateu é um incrédulo, né? Mas eles não gostam desse tipo de nomenclatura, né? O Salmo de número 53 discursa sobre isso, sobre a gravidade deste pecado, e sobre também uma série de outras características que ele carrega consigo. Porque eu trouxe justamente esse assunto para nós discutirmos aqui. Eu espero que até o fim da nossa reflexão fique claro para os irmãos que esse é um problema que a igreja precisa urgentemente pensar sobre ele com mais frequência, com mais cuidado. Como eu acabei de dizer para vocês, está na moda, né? Inclusive, se está na moda, a gente que já está mais experimentado, como o cabelo começou a branquear, o cabelo já está bem branqueado, né? O meu começou agora. A gente percebe que tudo virou moda. O que é que vai acontecer? Não demora muito, chega na igreja. E chega, geralmente, não chega por nós que a gente já caminhou muito, a gente já cansou de ser enganado, né? Então, a gente não cai nessas trapaças mais. Mas chega pelas gerações novas, as gerações que estão vindo aí. E, às vezes, a gente não se preocupa com essas coisas da maneira devida e, de certa maneira, até se esquecendo que se nós queremos estar aqui, claro, se Jesus não voltar, esse é o nosso desejo maior, mas se nós queremos que, uma vez que Cristo não veio, daqui 30 anos nós estejamos aqui celebrando uma festa
10 vezes maior do que essa que nós estamos fazendo hoje, e tendo no lugar onde estão sentados hoje essa liderança aqui, os nossos filhos, os nossos netos. Cadê o presbítero? Estava com o nenenzinho no colo aí, o netinho no colo, não é, presbítero? Nós queremos daqui 30 anos ter aquele menino sentado aí no seu lugar. Então nós precisamos pensar sobre isso aqui, com muita seriedade e com urgência. Com urgência. Vou dar aos irmãos aqui um exemplo que eu acredito que seja pertinente para vocês também, porque é para nós. É um exemplo ruim. Se os irmãos disserem, não, aqui não, isso não acontece, vão dar saltos de alegria, tá certo? Vai ser a coisa, a maior alegria da minha vida vocês estragarem o meu exemplo. Mas acredito que se todas aquelas pessoas, os filhos dos irmãos, filhos e netos dos irmãos que estavam aqui nessa igreja quando ela foi fundada 3 décadas atrás, se todos eles estivessem firmes em Cristo Jesus aqui hoje, a gente já deveria estar do lado de lá, não dá para estar aqui mais. Não é? Eu estou dizendo isso não como uma acusação a vocês, como estou dizendo. Eu estou dizendo com tranquilidade, porque essa é a realidade da minha igreja presbiteriana de Jardim Laguna, exatamente a mesma. Não é? A gente diz assim, nosso templo lá é um mundo de igreja, como vocês estão fazendo aqui também. Vocês estão fazendo 2,5 mundos aqui. Uma bênção de Deus. A gente olha e a gente fala assim, rapaz, isso é uma igreja bem grande mesmo. Mas a convicção que a gente tem é de que essa igreja é uma igreja pequena. Se ela estivesse, de fato, cumprindo aquele propósito para o qual os irmãos que estavam como vocês hoje aqui, construíram 20, 30 anos atrás. E qual é o problema disso? Por que nós não estamos vivendo essa realidade? E a verdade é que essa é a situação geral das nossas igrejas presbiterianas, né? Até a década de 1950, a igreja presbiteriana do Brasil, não sei se os irmãos têm essa informação, era a maior denominação evangélica do Brasil, a maior igreja protestante do Brasil inteiro. E nós já tínhamos aqui congregação cristã, as pentecostais clássicas que vocês conhecem já estavam todas aqui, já tinha Assembleia de Deus, já tinha quadrangular, já tinha todas essas igrejas até 1950. E nós éramos a maior de todas. Já havia metodista, já havia congregacional, batista, todo mundo já estava aqui. Nós éramos maiores. O que é que aconteceu? O que é que vem acontecendo? Né? E claro, não está acontecendo só conosco, né? Está acontecendo com outras também, mas vamos pensar um pouco sobre isso aqui. Eu acredito que o Salmo 53 vai trazer uma boa luz para nós. Veja, o versículo número 1, ele diz aqui, diz o insensato no seu coração. Arranja uma canequinha d'água para mim, ô reverendo. Está escondido aqui? Glória a Deus. Benção, obrigado. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Veja, qual é o discurso daquele que ele chama aqui de insensato, né? Uma curiosidade para vocês aqui, a palavra traduzida aqui como insensato, é uma palavra que vocês já conhecem, mas talvez nunca tenham feito referência a ela, né, o cruzamento. Vocês se lembram daquele sujeito que negou uma assistência para Davi, numa certa ocasião, e quase que Davi matou a família dele toda? Vocês se lembram dele? Qual era o nome dele? Nabal, vocês se lembram dele? O marido de Abigail, é exatamente essa palavra traduzida aqui, né? Por insensato, né? É por isso que quando a Abigail vai encontrar com Davi, ela diz assim, meu senhor, não se preocupe de, né, gastar seu tempo com esse sujeito, porque o que o nome dele diz, isso ele é. Lembra dela dizendo isso? Ele era um homem estúpido, um homem ignorante, né? Um homem insensato, um homem falto de senso, um homem sem consciência, não é? Mas veja que, o que é que este homem insensato diz, né? O versículo 1, a parte A, diz, não há Deus. Esse é o discurso do homem insensato, né? E aí você aprende que uma primeira coisa importante que você precisa guardar sobre a questão do ateísmo, que nós costumamos chamar de incredulidade, é que ateísmo é um discurso, tá certo? É um discurso que vem de dentro do sujeito, que ele diz aqui, ele diz isso no seu coração.
O coração, no contexto do Antigo Testamento, não é como nós, né, entendemos hoje, que é o centro das emoções. A gente pensa assim, né? Hoje em dia a gente fala assim, eu te amo com todas as forças do meu coração, né? O judeu diria, eu te amo com todas as forças das minhas entranhas, né? Porque as entranhas que é para eles o lugar onde ficavam as emoções das pessoas. Por isso Paulo fala que nós devemos nos amar com entranhados afetos, não é isso? Com um sentimento que vem do fundo lá das suas entranhas. Para o judeu, o coração é aquilo que, mais ou menos, nós chamamos de cérebro, de razão, de entendimento. O coração é a lente com a qual o judeu antigo enxergava o mundo, ele lia o mundo e ele vivenciava a realidade. Tá certo? Então, o que o salmista está dizendo sobre o ateísmo aqui, que ela é um discurso que vem de dentro do mais profundo da alma do sujeito. Tá certo? Então, veja bem, o ateísmo não é uma realidade. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu estou dizendo aqui que o ateísmo é um discurso, ele está querendo dizer isso. Ele não é uma realidade, não é um fato. O ateísmo não existe. O ateísmo é algo que as pessoas dizem de novo, transformam esse discurso, eles carregam esse discurso de muita força, eles colocam toda a sua vontade nesse discurso, mas o ateísmo é só um discurso. É só um discurso. Aí você vai dizer, por que o pastor está dizendo isso para nós? Porque, irmãos, o mundo funciona exatamente assim até hoje. Dá um exemplo para vocês. Quantos gêneros Deus criou? Gêneros, quantos? Quantos? Está vendo? Deus não criou gênero nenhum. Deus criou 2 sexos. Deus não criou gênero. Gênero não existe. O exemplo foi deu certinho. Por que a gente fala com muita naturalidade? Ninguém teve problema de dizer que foram 2. Porque o discurso de gênero já foi tão repetido, que nós já acreditamos que existe gênero. A gente não pensa nisso mais. O discurso moldou a nossa percepção da realidade. O discurso criou na nossa cabeça algo que não existe. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando nós acordamos para o fato de que isso é um discurso, então a gente consegue perceber que isso não é a realidade. O homem não foi criado ateu, não foi. Ele foi criado por Deus. O ateísmo nunca existiu, ele não existe até hoje. O Salmo de número 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Não, o ateísmo é impossível. O apóstolo Paulo diz que os homens são indesculpáveis, porque ele tem a criação inteira dizendo 24 horas no ouvido dele, Deus existe, mas eles preferem fazer o quê? Eles preferem negar a verdade pela injustiça. O ateísmo é um discurso produzido para negar a realidade da existência de Deus. O insensato precisa todo dia dizer para si mesmo, porque ele tem que negar a realidade da existência de Deus. Por isso ele diz, não há Deus, não há Deus. Ele repete esse mantra. O ateísmo é só um discurso, gente. O ateísmo não existe. Por isso até eu acho que vejo muita gente tentando discutir com ateu, tentando levar ateu no argumento, tentando convencer ateu de que Deus existe. Isso é bobagem. Principalmente nós que somos reformados, sabemos que isso é uma grande bobagem. Calvino já dizia há muitos e muitos anos, né? Séculos atrás, ele já dizia que o homem foi criado com o senso do divino. Todos os homens são criados com o senso de que existe a divindade. Ela existe, não tem como fugir disso. É um carimbo que Deus coloca na alma dele antes dele, quando ele está saindo da linha de produção.
Bum, vai sair daqui com aquela sensação de que existe algo maior, e o homem não consegue se desvencilhar disso, está preso na alma dele. Aí o que ele faz? O que é que o salmista diz? O que ele precisa fazer? Ele precisa ficar igual o sujeito que faz uma tatuagem, né? Depois converte, arrepende, ou de repente fez na cadeia com essa tatuagem, tudo de qualquer maneira, aí sai, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Aí tem que, ao invés dele ir lá e apagar aquilo, o que ele faz? Ele vai e faz outra em cima. Aí daqui a pouco não gostou daquilo, aí vai e faz mais um, e vira aquela bagunça. É o que o ateu precisa fazer, ele tem que apagar o carimbo, né, que Deus colocou na alma dele, aí ele fica batendo outros carimbos em cima. Basicamente, o carimbo que ele bate em cima é um carimbo que está escrito. O que está escrito no carimbo que ele coloca? Não há Deus. O Senhor bateu um carimbo dizendo, eu existo, Deus existe. Ele bate outro em cima assim, não há Deus, não há Deus, não há Deus, até para ver se aquele negócio some. Mas isso não acontece, isso é um discurso. Isso é artificial. Essas marcas que ele vai tentando colocar, essas repetições, esse mantra, não há Deus, não há Deus. É um fuga, é fuga. Porque a realidade é, Deus existe, sim. Ok. Ainda no versículo 1 ele diz mais o seguinte, que corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Aí agora ele diz aqui que o ateísmo tem um outro grande problema. O ateísmo é também, além de ser só um discurso, o ateísmo é também, ao mesmo tempo, causa e efeito de toda a maldade que existe no mundo. Veja, é uma coisa tão terrível que ele consegue ser, ao mesmo tempo, a causa e o efeito da maldade. Porque os homens são maus? Quando é que o homem passou a se entregar à maldade? Que você volta ao livro de Gênesis, você percebe claramente. O homem se entregou à maldade quando ele resolveu fugir de Deus, quando resolveu ignorar a existência de Deus. O ateísmo é a causa da maldade no homem. Todas as vezes que o homem resolve fazer o caminho para longe de Deus, fazer esse percurso, ele está se aproximando de toda manifestação de maldade. Corrompem-se, ele diz aqui, e praticam iniquidade. O ateísmo é a causa disso. E é, ao mesmo tempo, também o efeito. Quanto mais mal o homem se torna, mais ateu, mais ele se afasta de Deus. Percebe como as duas coisas acontecem ao mesmo tempo? O homem ateu é o homem que está caminhando para longe de Deus. E o homem que caminha para longe de Deus é o homem que se torna cada vez mais vil. E quanto mais o homem se torna vil, mais distante de Deus este homem estará. Essa é uma boa razão, inclusive, para nós pensarmos sobre a própria sociedade que nós estamos vivendo, né? Por que será que o nosso mundo está do jeito que está? Por que será que no Brasil, por exemplo, que nós temos tanta igreja evangélica, nossa sociedade é uma sociedade tão terrível? Essa está se tornando, na verdade, uma sociedade quase insuportável, impraticável. A gente estamos chegando a um ponto, em alguns lugares isso já é uma realidade mesmo. A gente sai para ir à igreja e não sabe se vai voltar para casa. Com a Bíblia na mão. Houve um tempo em que a Bíblia ainda dava um sufrágio, né? Você estava com a Bíblia na mão, o ladrão te dava uma colher de chá. Meu amigo, quem vê os noticiários sabe, né? Rio de Janeiro, por exemplo, isso não existe mais. Quantos irmãos nossos já não foram assassinados com a Bíblia na mão? Indo para a igreja, voltando da igreja. Por que isso acontece? Porque nós vivemos numa sociedade que, ainda que tenha muita igreja, ainda que tenha muita religião, é uma sociedade ateísta. Esse é o nosso problema. Por isso o nosso mundo é tão mau. Não sei se os irmãos sabem que mais da metade do Congresso Nacional se declara cristão.
Mais da metade. Essa semana vocês viram a Soraya Tronic, ela teve a cara de pau de dizer, ao mesmo tempo, numa frase só, ela disse, fui criada no catolicismo, ou seja, cristã. E este Frei, como é o nome do rapaz? Esqueci o nome dele. Acho que é Frei Chico. Frei Gilson. E esse Frei Gilson é um falso profeta. Meu Deus do céu! Só porque o homem citou textos da Escritura Sagrada. É isto. É disso que o salmista está falando aqui. O salmista está falando aqui de um afastamento de Deus que é intencional. É um afastamento que revela uma falha moral, é um problema de caráter. É por isso que a pessoa é capaz de dizer, eu nasci e cresci na igreja, você olha e fala assim, meu amigo, mas você é a representação de Satanás na terra, você é um capeta. Nós convivemos com isso, inclusive igrejas evangélicas também. É por causa é disso que o salmista está falando aqui. O ateísmo produz isto. Ele diz que os homens se corrompem, eles vão se transformando em escória. É mais ou menos como acontece com as ferragens de uma construção, né? Não pode ficar muito tempo exposta, não. Tem que correr atrás disso aí, né, pastor? Tem que cobrir isso ali de reboco, porque se ficar exposto, o que vai acontecer? Vai se corromper e vai se diluir no tempo, vai perder completamente sua efetividade. Vai virar, na verdade, um problema. É o que está dizendo aqui. Versículo 2, daqui para frente a gente anda mais agora. Do céu olha Deus para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Veja, agora começa, o salmista dá um pequeno lampejo de esperança. A esperança mesmo vai aparecer lá no final, mas já dá um lampejo para a gente não ficar desesperado demais. Então a gente lê até aqui e fala assim, rapaz, a coisa está feia mesmo, né? A gente já começa a chorar, né? De medo até de voltar para casa. Diz, mas calma, irmãos. Porque o ateísmo não é um tema, ou não é uma escolha moral que esteja fora do escrutínio ou do interesse de Deus. Se o Senhor está atento a essas coisas. Às vezes a igreja não presta atenção, ou não dá a devida atenção a esses temas que são extremamente importantes. Mas o Senhor mantém os seus olhos escrutinando toda a terra. Inclusive, essa é uma das expressões mais recorrentes, né, sobre o ser de Deus. Hein? Quando você lê o livro do profeta Ezequiel, as visões que Ezequiel tem são sempre de seres que têm olho para tudo que é lado. Vocês já repararam isso? Todos os lados. Né? João, quando tem algumas suas visões, ele também expressa isso, o Senhor como sendo, e os seus anjos como tendo rosto em tudo que é lado. Quando tendo olhos em todos os lados. Por que isso? O Senhor escrutina a sua criação e o Senhor está sabendo exatamente o caminho que este homem que se corrompe por causa do ateísmo está tomando. Então, o ateísmo é um discurso, não passa de um discurso, nunca vai ser uma realidade, é causa e efeito da maldade, mas não é algo livre, que o homem faz e ninguém fica sabendo. Ninguém está nem aí, nem Deus mesmo fica sabendo, né? O pecador, inclusive, às vezes é ilustrado dessa maneira nas Escrituras, né? Como aquele que costuma dizer assim, cochichar assim, não, Deus não vai nem ficar sabendo, Ele nem está vendo, Ele nem percebe, Ele nem vê, Ele não vê, Ele não vê. Os profetas costumam dizer isso, né? Que os homens têm essa audácia, né? De dizer, não, o Senhor não vê nada não. Não, Ele não vai julgar nada, né? Então eles estão dizendo, eu vejo essas coisas. E depois no versículo 3 ele diz, quando o Senhor olha, então ele percebe uma coisa. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Esse aqui é uma outra característica terrível do ateísmo. É que às vezes a gente pensa, igual quando eu falei no começo aqui, talvez eu possa ter até induzido alguns irmãos a pensarem que o ateísmo é uma característica de algumas pessoas, né, alguns grupos na sociedade. Tem uma turma que vai para a internet, aí tem os outros, mas isso aí é um negócio tão importante assim não. As pessoas nem dão bola para isso, quase ninguém dá ideia para esse negócio, né, de ateísmo, ninguém está interessado. Talvez não
ao ateísmo que nós chamamos de ateísmo teórico. Aquele que o sujeito escreve livro, faz reflexões, dá palestras, o ateísmo engajado, o ateísmo que o sujeito, né, parou para discorrer de maneira técnica, calculada. Esse ateísmo realmente não tem tanta aceitação, ele não é tão difundido. Mas o salmista aqui não está falando desse tipo de ateísmo. Ele está falando daquele ateísmo que acontece dentro do coração do sujeito. Diz o insensato no seu coração. Ele carrega isso faz parte dele. Então ele está falando aqui de um ateu que é o ateu prático. É o sujeito que vive como se fosse ateu. Esse é que é o grande problema. Por isso, quando Deus olha dos céus, qual é a constatação que ele tem? Nem todo mundo vai para a internet fazer discurso, tentar converter as pessoas ao ateísmo. Mas o Senhor vê, e a constatação de Deus é: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há nem sequer um. Isso é algo realmente assustador. Porque o salmista está dizendo que o ateísmo aqui, este do qual ele está falando, é um mal que todos os homens que cujos corações Deus escrutinou, Deus enxergou, viu isso no coração de todos. De todos, não havia um sequer, um único coração no qual o Senhor não tem encontrado isto. Jesus, inclusive, talvez pensando sobre um dos efeitos também do ateísmo, né, que é produzir esfriamento espiritual, afastamento de Deus, é que Jesus tem dito, por essa razão, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé no mundo? Lembra de Jesus fazer essa pergunta? Por que isso acontece? Mas a igreja está aí, vai achar fé, vai, não vai? Se demorar demais, não acha não. Não acha nem na igreja. E quando o salmista fala isso, ele está nos impelindo, inclusive, todos que estamos aqui, a colocar os nossos pés no chão aqui, entender que nós fazemos parte deste mundo, nós vivemos neste mundo caído e nós também somos todos corrompidos. O ateísmo não é um privilégio daquelas pessoas que estão fora da igreja, às quais nós podemos apontar o dedo e dizer: você é um ateu. Nós deveríamos dizer, em certa medida, você é tão ateu quanto eu. Porque, de maneira bem prática, irmãos, que a gente já deve ter percebido que nós vamos guardar as aplicações para o final, não, a gente já vai fazendo tudo junto. Qual a diferença entre o ateu que não leu a Bíblia a semana inteira e o cristão que também não? Qual a diferença? A diferença é que o ateu não tem compromisso com isso. Ele não jurou que faria isso. Essa é a diferença única. A diferença é que, para o ateu, esse livro tem tanto interesse, tanto valor, quanto um gibi de Turma da Mônica. Essa é a diferença. Então, se formos pensar do ponto de vista prático, o cristão negligente é muito mais ateu do que o ateu. Muito mais. E é por isso que as Escrituras dizem, com a maior tranquilidade, não há nenhum sequer. Não há o quê? Quem é o nenhum sequer que ele diz aqui? Vamos reler para você entender o que ele está dizendo. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Portanto, irmãos, o ateísmo é comunitário e universal. Juntos, todos juntos se extraviaram. E foi a turma inteira, não sobrou um, não ficou ninguém para servir a Deus. Não há um sequer. Ninguém que se interesse de verdade pelo Senhor. Essa é a perspectiva de Deus. Certo? É Deus que está dizendo isso. Olhou e foi isso que ele viu. Versículo 4 diz: acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Veja,
o ateísmo é apresentado aqui no versículo 4 como uma escolha consciente. Essas perguntas aqui, a gente costuma lê-las e entender às vezes como se elas fossem afirmações, mas elas não são. Ele está fazendo a pergunta: acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Será que eles não entendem? A segunda pergunta: esses que devoram o meu povo como quem come pão, esses homens, eles estão entregues à vileza, à maldade, e eles fazem isso, eles são assim, porque eles são pessoas simples, ignorantes, é porque eles não entendem? Por acaso é por isso? Acaso é isso? É falta de entendimento? Entenderam agora o sentido da pergunta? É inocência, é porque eles são pobres, inocentes. Eu não entendia. Acaso é isso? É isso que está acontecendo? É ignorância? É falta de conhecimento de Deus? Ou é falta de discurso? É porque Deus não se revelou com clareza? A Escritura diz claramente que não, Senhor. Os homens são indesculpáveis porque Deus fala e fala claramente sobre si. O discurso que Deus faz sobre sua pessoa é um discurso claro. Será que é porque eles não entenderam, coitadinhos? Não é esse o problema. O ateísmo é algo intencional. Eu disse a vocês, é um discurso que o homem profere, repete, e ele faz isso com intencionalidade. Ele faz isso por vontade própria, até porque eles não entendem que eles não invocam a Deus. E aí o versículo de número 5 diz assim: tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. E aí nós temos o salmista dizendo: o ateísmo, que está sob o escrutínio de Deus, sob os olhos do Senhor, está sendo percebido por Deus, também será visitado pela ira de Deus. E olha como essa visitação vai acontecer. Ele diz aqui: tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer. Essa descrição aqui, acho que os irmãos mais perspicazes já devem ter percebido onde é, o que é, qual é o mal que ele está descrevendo aqui. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Qual é o problema que ele está, qual é o juízo de Deus que ele está descrevendo aqui, quando ele pergunta? Ele diz: eles são tomados de pavor onde não há o que temer. Como é possível que a pessoa seja tomada de medo, onde não tem nada para atemorizar? O que ele está descrevendo aqui? A gente não tem ouvido falar com muita frequência sobre, inclusive uma doença que está na moda, né? A tal da síndrome do pânico. A pessoa que tem síndrome do pânico está com medo de quê? Existe uma causa objetiva para o medo que ela tem? Existe? Ela está com medo de nada. Ela é tomada de pavor, onde não há o que temer. Você vai e pergunta, com a pessoa que está numa crise, tremendo, se debatendo, suando, chorando, aquele desespero, aquela agonia, coração palpitando, vai infartar. O que está acontecendo? Aí eu falo assim: ele está tendo uma síndrome do pânico. Aí você vê um sujeito que está dentro da igreja, de repente. Às vezes ele está numa festa de família, está num churrasco, cercado de amigos, cercado, está no seu ambiente mais seguro possível. O que está acontecendo com esse sujeito? Ateísmo é falta de Deus. Inclusive é uma coisa que a gente não pode falar hoje em dia também, né? Outro dia quase que eu levei uma coça na igreja lá, não foi na igreja não, mas foi de uma irmã da igreja, porque eu disse isso aqui. Irmãos, a falta da presença de fato de Deus, que nós sabemos é o ateísmo na prática, que também se manifesta na vida de crentes, tem sido, eu tenho toda certeza, tem sido punida por Deus assim.
Porque o homem, especialmente o homem crente, nunca vai encontrar substância para existir nesse mundo se não for cheio de Deus. É por isso que ele é tomado de pavor, onde nem há o que temer, porque ele não tem aquilo que a gente canta aqui, ele não tem aquela segurança em Cristo Jesus, não é? Mas diz, que segurança tenho em Jesus. Ele não tem essa segurança. Isso acontece com crentes? Também, obviamente. Leiam depois o capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, anota aí para vocês lerem em casa. Às vezes Deus encerra, inclusive os crentes, sob os seus próprios pecados, Deus os faz cair e enfermar em situações terríveis. Para quê? Para torná-los mais atentos ao fato de que eles dependem de Deus. Por que será que nós vemos o nosso mundo está totalmente tomado por síndrome do pânico, depressão, um monte de doença que você faz um exame, não existe exame para detectar? Existe. Qual é o marcador biológico? Qual é o exame que o médico manda você fazer para se traz o exame para mim que eu vou saber se está com depressão? Existe? Não existe. Essas doenças, as doenças existem, mas a causa raramente é aquilo que os médicos dizem que é. Raríssimas vezes. Na imensa maioria das vezes é só falta de Deus, é só ateísmo. O ateísmo produzindo o seu efeito. São tomados de pavor onde não há o que temer. Esses homens são largados à vergonha. Quando ele diz aqui, Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Eles são entregues à vergonha. Não é? A ideia de espalhar os ossos é isso. O mundo antigo, até hoje, você imagina um sujeito morreu e é uma pessoa tão ruim, mas tão ruim que ninguém foi lá para enterrar. Uma vergonha para a pessoa, não é? É uma coisa terrível. Não, imagina que esse sujeito morreu, ligou para os parentes todos e falou assim, não, vocês dêem um jeito aí, enterra, joga no córrego, eu nem aí não vou. Gastar dinheiro comprando caixão com flor para esse sujeito não valia nada. É essa ideia que ele está dizendo aqui. O ateu será desmoralizado neste nível. Quantas não são as circunstâncias em que às vezes nós vemos cristãos sendo desmoralizados assim terrivelmente, de maneira assim tão vergonhosa, porque foram entregues, se entregaram ao ateísmo e Deus simplesmente os abandonou e eles se tornaram um motivo de grande vergonha. Isso é porque Deus os rejeita. É como termina o versículo 5. E agora no versículo 6, para não dizer que nós não falamos das flores, né? Aí o salmista tem que, obviamente, senão a gente sai daqui só pensando, meu Deus, só tem coisa ruim na Bíblia, né? Quem me dera de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Muito bem. Nesse cenário terrível que eu acabei de escrever para os irmãos, dos versículos 1 até o versículo 5, não tem como a gente fugir disso, irmãos. É o mundo que nós vivemos. Não tem como, inclusive, nós nos vermos completamente livres daquela parcela, daquela porção de ateísmo que nós também carregamos. Nós não vamos ficar completamente livres dele, não. Obviamente, nós somos habitados pelo Espírito de Deus, e o Espírito milita contra a carne, mas a carne contra o Espírito. Então vai essa guerra. Enquanto nós vivemos aqui, nosso esforço, nosso empenho todos os dias deve ser por meio do exercício, né, daquelas virtudes que nós vamos chamar de meios de graça, pelo uso constante, diligente dos meios de graça, que nós vamos nos aproximando mais de Deus e afastando este ateísmo que nós carregamos. Todos que estamos desviados do Senhor desde o Éden. Fazermos uso diligente da oração, leitura das Escrituras, a vida comunitária da igreja, os sacramentos, para que nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor. Mas carregando, acima de tudo, a certeza de que o Senhor virá e vai trazer um grande livramento para o seu povo, para Israel. Quem dera, e o nosso desejo tem que ser, veja que o salmista termina assim, a própria Bíblia, né, o Apocalipse também termina trazendo exatamente a mesma ideia, não é? A ideia do, ora vem Senhor Jesus, né, do anseio, do desejo.
Nós vivemos aqui, quando tomamos consciência de que é essa a nossa situação, é assim que o mundo está, é assim que nós estamos, o que é que nós fazemos? Ah, acabou o mundo. Não, nós olhamos para o Senhor e diz: Senhor, manifesta a sua graça sobre nós urgentemente. Senhor, livra o teu povo desses males. Vem, Senhor Jesus, vem já, vem rápido, porque se a situação já estava assim nos dias de Davi, 700 anos depois o apóstolo Paulo disse: no fim dos tempos sobrevirão tempos difíceis, ou seja, rapaz, já piorou bem mais de lá para cá, a tendência é que vai ficar pior ainda. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer como salmista: quem dera, Senhor, ô Senhor, quem dera de Sião viesse já o livramento, já, não retarda, Senhor, a sua promessa não, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não vamos conseguir viver nesse mundo do jeito que ele está, para onde ele está indo, tem misericórdia de nós, expressa já o seu livramento, envia o seu filho de volta rápido, para já, para ontem. Nós carecemos de Cristo Jesus, nós precisamos dessa libertação, nós ansiamos por isso. Nós não queremos, inclusive, né, nesse momento é a hora de a gente, inclusive, dizer: nós não queremos celebrar 40 anos dessa igreja aqui, não. Nós queremos Jesus, nós queremos estar na Jerusalém Celestial. Não queremos celebrar nem o próximo aniversário, se em troca disto, nós estivermos com Cristo Jesus. Então nós não queremos é mais nada. Manifesta já o seu livramento, porque a coisa realmente está ruim, e tende a piorar. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar, mais uma vez. Só encerrando este momento aqui, depois eu vou devolver a palavra para o reverendo. Senhor, te louvamos em nome de Jesus, por esse momento que pudemos refletir na sua palavra. Pedimos a sua graça para que nós tenhamos a honestidade de nos vermos também nesta palavra aqui, mas também de não sermos tomados pelo desespero, mas pela certeza de que o Senhor nos tem encaminhado cada dia a uma fé mais viva no Senhor. O Senhor tem arrancado todos os dias, ó Deus, essa tendência terrível que nós temos ao abandono do Senhor, ao ateísmo na prática. E o Senhor nos tem feito, como estamos fazendo aqui hoje, ó Deus, expressar a nossa fé em Cristo Jesus, quando nós congregamos, quando nós nos reunimos diante da sua palavra, quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração. E nós te bendizemos por isso, pedimos a Deus que essa mesma bênção seja estendida a este mundo nosso, em que nós vivemos, mas que acima de tudo, que o Senhor manifeste já o teu livramento sobre nós, levando-nos, ó Deus, quanto antes para reinarmos com Cristo Jesus em glória, em nome de quem nós oramos ao Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.